Segredos do Egito Antigo, que por milhares de anos jaziam submersos sob o Mediterrâneo. Os tesouros pertencem a duas cidades afundadas que se pensava serem lendas. Sob as ondas calmas da costa do Egito, jaz uma cidade submersa tão massiva que os mergulhadores dizem ter explorado apenas 5% dela em 2 décadas. Começamos as escavações lá, mas eu avaliaria que não escavamos mais do que 5% desses 2 sítios em 20 anos. Estamos falando de templos desmoronados, rituais cobertos de ouro selados em argila e navios de guerra congelados em plena fuga. Mas o que está acontecendo agora pode ser ainda mais assustador, porque a Alexandria moderna está afundando mais rápido do que o nível do mar está subindo. Fique por perto, você não vai acreditar no que os arqueólogos acabaram de tirar da lama. O drone mergulha em direção a um portal submerso. Logo abaixo das ondas da baía de Abu Qir, na costa de Alexandria, um veículo operado remotamente, um drone subaquático, desliza sob a superfície em direção a uma cidade perdida no tempo. Não um naufrágio, não ruínas dispersas, mas uma cidade portuária completa que já dominou a borda do Nilo, Taunus Herakleion. Ela está a cerca de 6,5 km da costa, em águas com pouco mais de 10 metros de profundidade. Rasa, mas ainda profunda o suficiente para esconder uma civilização por mais de 1000 anos. Antes de Alexandria sequer aparecer no mapa, Taunus era o lugar, o posto de controle, o filtro marítimo pelo qual todos os navios estrangeiros passavam antes de entrar nas águas sagradas do Egito. E agora, as máquinas estão se aproximando. Os historiadores a chamavam de Porta Marítima do Nilo. Os comerciantes a chamavam de o início de sua jornada egípcia. As ruínas se estendem por uma vasta área, cerca de 11 por 15 quilômetros. Ilhas baixas, canais feitos pelo homem, zonas de templos gigantes, tudo interligado em um layout que parecia uma cidade flutuante. E tem mais. Heródoto certa vez falou deste lugar como o palco por onde Helena e Paris passaram após fugir de Troia. Estrabão marcou sua posição precisamente onde o sonar moderno a encontrou. Alguns a apelidaram de a Atlântida do Egito. Talvez isso seja dramático, mas aqui está o que é 100% factual. Após mais de 20 anos de mergulho, apenas cerca de 5% dela foi explorada. A tecnologia de exploração. A água aqui não colabora. A visibilidade cai rapidamente, às vezes para o comprimento de um braço humano. Mas os exploradores por trás desta missão não dependem da visão. Eles construíram um sistema que não apenas vê através da escuridão, mas pensa através dela. Eles começam da superfície. Navios de pesquisa varrem a área com sonar de varredura lateral, fazendo as ondas sonoras ricochetearem no fundo do mar para revelar contornos. Colunas, paredes, templos caídos, gravados como imagens fantasmas na lama. A tecnologia GPS trava cada leitura com precisão de nível centimétrico. Em seguida, vêm os magnetômetros, sintonizados não apenas para metal, mas para distúrbios no próprio campo da Terra. Esses instrumentos captam a alvenaria enterrada como um detector de metais sintonizado no tempo, mas o verdadeiro divisor de águas, uma ferramenta chamada perfilador paramétrico de subfundo. Ele envia pares de altas frequências que geram um sinal de baixa frequência. Esse sinal atravessa camadas de sedimento e retorna seções transversais verticais do solo. Como fatiar um bolo de lama para encontrar um tesouro no meio? Por que isso importa? Porque partes de Taunus estão enterradas sob metros de argila dura, e não dura metaforicamente. Argila real, compactada, embalada por inundações, que selou templos e artefatos como um cofre com trava de tempo. O perfilador diz aos arqueólogos exatamente onde cavar e onde não cavar. O drone se junta em seguida. Equipado com vídeo, instrumentos e sondas precisas, ele explora bolsões apertados sob pedras desmoronadas e testa camadas de sedimento antes que qualquer mergulhador se equipe. É reconhecimento com intenção cirúrgica. Quando a escavação começa, os mergulhadores trabalham dentro de uma grade georreferenciada, tirando milhares de fotos sobrepostas para construir mapas 3D em visibilidade quase zero. Até mesmo a dragagem é delicada. Pequenos aspiradores filtram a argila para que nada se perca, de um anel de ouro a uma espinha de peixe. Resumindo, eles não vencem a escuridão, eles a superam com inteligência. O colapso congelado do Templo de Amun.
Enterrada sob camadas de argila e séculos de silêncio, jaz uma cena congelada no meio de um desastre. A primeira missão do drone não é apenas explorar, é descer na zona exata onde uma estrutura sagrada desmoronou. O Templo de Amun, um lugar onde os faraós vinham para serem coroados como governantes universais. No Egito Antigo, isso o tornava o coração pulsante da legitimidade e do poder divino. Mas este coração não parou, ele desmoronou. Os arqueólogos descrevem a cena como um bolo em camadas. Na parte inferior, postes de madeira do século V a.C., de subestruturas. No meio, um evento violento de meados do século II a.C., que derrubou blocos de pedra maciços. E no topo, cerca de 3 metros de argila dura, que selou o caos no lugar como uma tampa em um sarcófago. Dentro desse bolso selado, eles encontraram instrumentos rituais de prata, joias de ouro e vasos de perfume de alabastro. O tipo de peças delicadas que poderiam ter sido esmagadas ou espalhadas, mas não foram. O que levanta o pensamento arrepiante. Uma cerimônia estava sendo preparada quando o colapso atingiu, e depois há o pilar Djed, feito de lápis lazuli, símbolo de estabilidade, encontrado em um espaço criado por instabilidade catastrófica. Essa contradição poética diz tudo. Graças à tecnologia, a equipe conseguiu localizar esses esconderijos frágeis sem perturbar as camadas erradas. A pesquisa geofísica leu a argila como uma ressonância magnética e o ROV confirmou onde focar. O que eles descobriram foi o último suspiro de um templo, congelado no meio do momento e estranhamente intacto, e ainda mais fundo, sob os escombros. Vigas de madeira de uma fase de construção mais antiga, o que significa que a zona de colapso não apenas reteve o fim de uma história, mas também preservou seus inícios. O navio de guerra preso no tempo. Apenas a alguns metros do santuário estilhaçado, algo longo e reto apareceu sob 5 metros de argila. A princípio, era apenas uma anomalia em um scanner, mas no momento em que os pesquisadores alimentaram esses dados no perfilador de subfundo, o contorno se aprimorou e a forma contou sua própria história. Uma embarcação militar, ainda atracada na borda do canal do Templo de Amun quando o colapso veio caindo. Blocos maciços caíram de cima, agindo como grilhões de pedra, prendendo o casco ao fundo. Por mais de 2000 anos, ele nunca se moveu. O navio em si é uma maravilha híbrida. Cerca de 25 metros de comprimento, fundo chato para as águas rasas do Nilo, mas com uma quilha central para velocidade e estrutura. Foi construído para o delta, mais rápido o suficiente para o serviço de patrulha. Juntas de encaixe e espiga, madeiras reutilizadas e um design greco-egípcio gritam versatilidade. É o tipo de navio que se esperaria ver circulando uma cidade portuária tensa e multicultural como Taunus Herakleion. Os pesquisadores dizem que provavelmente data dos séculos II a.C., uma época em que as tensões eram altas sob o domínio ptolomaico. O que levanta a questão: ele estava simplesmente no lugar errado na hora errada, ou estava estacionado lá para algo maior? Alguns sugerem que fazia parte de uma escolta cerimonial. Outros o veem como uma patrulha de segurança de rotina pega em um colapso inesperado. Evidências de um porto multicultural. Mova-se para o leste das ruínas do templo e outra camada da cidade começa a surgir. Uma que é menos sobre colapso e mais sobre convergência. Aninhado no sedimento, a equipe descobriu algo inesperado. Um santuário a Afrodite. Não um altar de beira de estrada. Um local religioso grego em grande escala, aninhado no núcleo sagrado da cidade egípcia. As oferendas deixadas para trás contam a história. Cerâmicas finas, estatuetas de bronze e bens importados, que nunca se originaram no delta do Nilo, e espalhado nas proximidades um esconderijo de armas gregas, lâminas e peças de armadura do tipo carregado pelos hoplitas. Isso se alinha com o registro. Durante a dinastia Saíta, por volta do século VI ao V a.C., os gregos foram oficialmente autorizados a se estabelecer e negociar em Taunus. Mas com o privilégio veio a responsabilidade. Alguém tinha que guardar a foz canópica, e parece que eles fizeram exatamente isso, armados, guarnecidos e ativos. A equipe também recuperou um delicado jarro de bronze em forma de pato, provavelmente usado para libações. Perto, uma mão votiva que se acredita ser de Chipre, pequenos, específicos e reveladores. Estes não eram apenas enfeites bonitos, eram migalhas de pão, pistas mapeando uma rede que se estendia do Mediterrâneo Oriental para a vida diária deste porto afogado. E os números falam mais alto. Os arqueólogos não encontraram apenas um ou dois tipos,
Eles descreveram as armas como numerosas. Esse tipo de detalhe direto sugere que este santuário funcionava como um espaço social para soldados estrangeiros, talvez até um lugar para orar antes da patrulha. Os gigantes de granito. Erguendo-se acima do que antes era a entrada cerimonial para o porto, estavam 3 gigantes, um faraó, uma rainha e o deus Hapi, cada um esculpido em granito, cada um construído para intimidar, impressionar e inspirar. Hoje eles jazem em pedaços, mas quando os mergulhadores levantaram esses fragmentos da baía e os encaixaram novamente, Hapi sozinho media 5,4 metros de altura, ainda a maior estátua de uma divindade já encontrada no Egito. Aos seus lados, o faraó media pouco mais de 5 metros e a rainha logo atrás com 4,9. Um portal de granito para o reino, perdido sob a lama, agora devolvido à superfície. E não era apenas sobre tamanho. Essas estátuas contam histórias. Vestígios de reparos antigos no lado direito de Hapi mostram que os trabalhadores do templo tentaram preservar o deus antes que algo, possivelmente um terremoto, o derrubasse. A figura do faraó segura um cilindro enigmático em sua mão direita, uma pista visual de autoridade real, esculpida para os estrangeiros verem no momento em que limpavam águas abertas. Tirá-los foi um feito de coreografia. Os mergulhadores os prenderam com correias debaixo d'água, levantando-os peça por peça enquanto evitavam que o granito se torcesse. Todo o processo foi capturado em filmagens da expedição e, mais tarde, em catálogos de exposições. Em um ponto, Hapi até voou em um Airbus Beluga para uma turnê europeia, uma reviravolta surreal para um gigante do século III a.C. Agora, o trio recebe visitantes dentro do grande museu egípcio. Um cemitério de navios sem igual. Mova-se pela baía e o que começa como madeiras dispersas rapidamente se transforma em algo massivo, não um naufrágio, não 10, mas mais de 125 embarcações antigas com mais de 700 âncoras mapeadas e registradas. O tipo de números que não apenas sugerem tráfego, eles confirmam um pulso logístico na borda do Egito. Relatórios iniciais falavam em 70. Só isso já era histórico, mas dados mais recentes da expedição explodiram a estimativa. Barcos amontoados em canais, cascos em camadas como páginas em um livro de história, alguns até presos com estacas de madeira, reaproveitados como cais improvisados ou extensões de terra. Nem todo navio aqui afundou por acidente. Alguns foram estacionados de propósito e transformados em infraestrutura. Engenharia civil antiga em sua forma mais bruta. E depois há o navio 17, o Beres. Por décadas, os estudiosos duvidaram das alegações de Heródoto sobre um navio estranho, construído com tábuas curtas de acácia e costurado como tijolos. Mas lá estava ele, exatamente como ele o descreveu. Cada encaixe no lugar, cada característica confirmada. Um momento em que o texto antigo e a madeira subaquática se alinharam como uma combinação perfeita. Nem todas as embarcações estavam relacionadas ao comércio. Uma escuna em particular, esculpida em sicômoro, uma madeira sagrada para Osíris, foi encontrada afundada com cuidado no grande canal. Ao redor dela, conchas e pratos votivos espalhados como detritos cerimoniais. Não um naufrágio, mas um ritual. Um enterro simbólico que transformou o porto em um santuário. Por que a cidade afundou? Heracleion não desapareceu por causa de guerra ou declínio lento. Desapareceu porque o solo sob ela traiu tudo o que foi construído em cima. A cidade ficava em argila do delta, macia, encharcada e perigosamente instável. Por muito tempo o processo foi sutil, subsidência lenta, aumento do nível do mar e o tremor ocasional eram gerenciáveis, mas eventualmente a argila atingiu um ponto de ruptura. A geoarqueologia apresenta a reação em cadeia. Um choque forte, talvez um terremoto, desencadeia o que é conhecido como liquefação. A argila saturada perde força, a água dentro é espremida e, de repente, o solo sólido se torna fluido, monumentos se inclinam, templos racham e bairros inteiros deslizam para a água sem aviso. No distrito de Amun, os arqueólogos encontraram blocos que literalmente deslizaram para um canal, traçados camada por camada na estratigrafia. Artefatos permaneceram trancados em condições imaculadas, cobertos por uma camada dura de argila compactada. Isso não é erosão, isso é uma queda vertical. Evidências mais amplas apontam para múltiplos desastres. A equipe cita vários terremotos seguidos por ondas de maré,
cada um agravando o dano. No final, uma seção do delta com cerca de 110 km² afundou sob o mar, levando Tanas Herakleion e os Canopus próximos com ela. E aqui está uma reviravolta moderna. Este não é apenas um problema antigo. No delta do Nilo, a terra frequentemente afunda mais rápido do que o nível global do mar sobe. Assim, mesmo sem um aumento do oceano, as cidades podem se afogar. A maior parte do aumento relativo do nível do mar aqui vem da terra desmoronando sob si mesma. Quando você adiciona instabilidade sísmica, monumentos pesados e pressão das ondas, o resultado se torna inevitável. O quarteirão real submerso de Alexandria. Enquanto o drone vasculha a baía de Abukir, uma nova descoberta começa a se desenrolar a apenas alguns quilômetros abaixo da costa, dentro do porto oriental de Alexandria. Conhecido na antiguidade como Portus Magnus, este era o coração do quarteirão real. E desde 1992, arqueólogos da mesma missão têm mapeado o que jaz sob suas ondas. A escala é real. Uma ilha submersa chamada Anteorodos, uma península outrora coroada com templos a Poseidon, cais de granito, plataformas de pedra onde Cleópatra, César e Antônio caminharam. Tudo isso caiu sob a superfície, deixando fragmentos de poder espalhados pelo fundo do mar. Mas isso não é apenas entulho. A equipe encontrou uma estátua de sacerdote em tamanho real, segurando um jarro cânopo de Osíris, duas esfinges, uma cabeça de granito de Cesarião, o filho de Cleópatra. As técnicas espelham as de Herakleion. Mergulhadores usaram magnetômetros, grades de sonar e até moldes de silicone para ler inscrições diretamente em pedras submersas. Não é necessário içamento. Um naufrágio romano próximo jazia estendido por 350 metros quadrados, preso no lugar sem carga, possivelmente uma embarcação portuária, possivelmente apenas no lugar errado no dia errado, e então algo raro. A expedição agora acredita ter restos arquitetônicos suficientes para reconstruir o santuário de Cleópatra a Ísis em 3 dimensões, não apenas como teoria, mas como um espaço onde se caminhou, orou e defendeu. O mito diz que o túmulo de Cleópatra jaz debaixo d'água. Ninguém o encontrou. Mas o que eles provaram é igualmente profundo, que partes da Alexandria real realmente caíram no mar, que o mundo dela, a religião dela, o domínio dela, está tudo lá embaixo. O terrível eco moderno. É aqui que o passado não apenas ecoa, ele ressoa. Agora, na Alexandria moderna, edifícios estão caindo. Não alguns. As autoridades relatam cerca de 40 colapsos todos os anos. Esse número costumava ser um por década. Agora é uma manchete semanal. O culpado. Intrusão de água salgada rastejando pelo solo, corroendo as fundações por baixo, enquanto o mar as desgasta por cima. Nas últimas 2 décadas, a costa encolheu, recuando a uma taxa de 3,5 metros por ano. Distritos de pesca inteiros estão perdendo terra. 9 barreiras de concreto offshore estão agora em construção. Praias estão sendo preenchidas com areia importada, mas as rachaduras estão aparecendo, literalmente. Cerca de 7.500 edifícios foram marcados para demolição. Isso é 2% de todo o estoque habitacional de Alexandria, e mais estão escorregando a cada dia. Um estudo de 2025 na Earth's Future nomeia Alexandria como a faixa urbana mais vulnerável no Mediterrâneo. Ele liga padrões de colapso ao recuo da costa, salinização de águas subterrâneas e solos de argila em subsidência. Exatamente a mesma receita que uma vez engoliu Herakleion. Amplia a lente e o perigo se espalha. Uma análise da Nature Communications mostra que 37 dos 49 locais costeiros do Patrimônio Mundial da Unesco no Mediterrâneo já estão em risco de inundação. 42 estão sendo erodidos agora mesmo. Até o final do século, o risco de inundação pode aumentar em 50%. Para os alexandrinos, o passado parece próximo, especialmente quando blocos de apartamentos modernos rangem em silêncio antes de ceder. Os pescadores confiam mais no que veem do que no que lhes é dito. Offshore, estruturas de recifes artificiais crescem como corais de concreto. Em terra, alguns ainda sussurram que o túmulo de Cleópatra jaz sob as ondas. O poder da precisão. É aqui que a missão muda da resistência humana para a precisão da máquina. Os mergulhadores só podem ficar submersos por um tempo limitado e saliências ou vazios assoreados podem se tornar mortais em segundos. O ROV reescreve esses limites. Ele explora onde as pessoas não podem ir, permanecendo na água por horas, pairando estável mesmo em ressaca, enfiando-se em fendas sob pedras desmoronadas. Cada movimento é mapeado. Pilotos no convés o pilotam, usando
posicionamento acústico, GPS de linha de base ultracurta, para que cada segundo de vídeo e cada amostra seja marcado com coordenadas exatas. Isso significa que, quando a equipe revisa as filmagens semanas depois, eles podem retornar ao mesmo metro quadrado, mesmo em visibilidade quase zero. E ao contrário da imagem da ciência popular de um drone sem amarras, os ROVs de pesquisa sempre operam com um umbilical. Esse cabo alimenta o sistema e transmite dados ao vivo para o navio. Nada é deixado ao acaso quando um artefato está no quadro. Em Abu Kirbeh, esse feed já transformou manchas de sonar em identificações sólidas. Contornos borrados em um mapa acústico se tornam paredes, madeiras ou blocos de templos assim que o ROV os percorre. Não para por aí. O veículo pode soltar pontos de laser para medição, varrer em arcos pré-planejados para fotogrametria e, quando aprovado, levantar tigelas frágeis ou ornamentos com um braço de garra suave que transmite resistência às mãos do piloto. A precisão se estende além do navio. Em expedições bem equipadas, o feed chega à costa por telepresença. Conservadores, linguistas e epígrafos podem dar ordens em tempo real, inclinar a câmera, dar zoom em um detalhe, evitar aquela cena. O ROV paira, estável e paciente, enquanto especialistas a centenas de quilômetros de distância dirigem o trabalho. O passado e o presente se encontram no fundo do mar, e a verdade é aterrorizante. A mesma receita de desastre que engoliu Herakleion está em pleno andamento na Alexandria de hoje. A história não se repete, ela apenas nos afunda de novo. O que você acha que a próxima descoberta vai revelar? Será que o túmulo de Cleópatra realmente está lá embaixo esperando? Deixe sua teoria nos comentários. Eu quero saber o que a sua mente restrita consegue imaginar. E para continuar explorando os cantos mais sombrios e curiosos da história, clique no botão de inscrição e ative o sino, porque aqui no Mundo Restrito, esta história está apenas começando.